Glória a Deus, queridos. Boa noite, amém. A paz do Senhor Jesus, igreja, amém. Vocês estão felizes por estar na casa do Senhor? Vocês estão felizes por estar aqui? Glória a Deus, né, irmão? Que a gente poderia estar em qualquer outro lugar, até no hospital, internado, no UTI. Não é isso, queridos? E às vezes a gente é tão ingrato, querido, porque a gente acha que não aconteceu nada de extraordinário e não dá glória a Deus. É verdade. Mas o glória a Deus tem que ser dado, querido, só pelo motivo de nós estarmos vivos. Porque se você não estiver vivo, você não recebe as outras bênçãos. Então, só pelo motivo de você estar vivo, só pelo motivo de você estar respirando, querido, a gente tem que se alegrar todos os dias e dar glória a Deus. Aleluia. E confiar. Não está do jeito que eu quero, mas o Senhor disse que eu tenho que buscar primeiro o seu reino e todas as demais coisas seriam acrescentadas. Oh, glória. Então, querido, alegra teu coração. Se a tua vida não está como você queria que estivesse, a minha não está. Porque eu acho que quando a gente chega no patamar perfeito, para que continuar vivendo, né? Porque a vida do ser humano é uma intensa caminhada. Quando você consegue algumas coisas, você já parte para buscar outras. Então esses somos nós. Porque no dia que a gente parar de buscar pelos nossos ideais, pelos nossos objetivos de vida, não tem mais sentido por que viver. Não é isso, querido? Então vamos nos alegrar, porque a gente está no melhor lugar. Antigamente eu pegava muito no pé. Às vezes quando eu via a igreja vazia, eu pegava muito no pé. Os irmãos. Mas, queridos, a gente tem que entender que muitas das vezes não dá realmente para você estar na igreja. A correria do dia a dia, o cansaço e tudo. Quem tem filho, quem tem esposa, às vezes não dá. Mas quando der, querido, que a gente passa mesmo, não é nem uma força, é uma sobreforça para estar aqui. Porque tudo que o inimigo quer é nos tirar desse ambiente de igreja. Hoje eu estava falando com uma pessoa, né? Porque essa moça congregou comigo e hoje ela se encontra desigrejada. Hoje ela não tem igreja. Ela mora fora. E hoje de manhã cedo ela disse: irmão Márcio, eu acordei com a saudade tão grande. Olha só, irmãos, a vontade de chorar. Ela disse: eu acordei com a vontade tão grande de estar dentro de uma igreja que tu nem imagina. Eu digo: eu imagino. Porque de madrugada eu tenho orado a Deus para fazer isso queimar no teu coração, Vanessa. Eu imagino. Porque Ele está me dizendo fruto de uma oração que eu tenho pedido a Deus. A gente, querido, quando conhece o Santo dos Santos, a gente quando conhece o que é Deus, quem é Jesus e o que Ele fez por nós, acabou a história de eu vou para a igreja quando eu quero. Eu não vou me congregar porque eu já sei de todas as coisas. Aquela igreja é chata, aquele pastor fala demais. Aquela igreja não tem unção. Querido, se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, por favor. Porque você vai estragar aquela igreja. É verdade. Porque não tem nada perfeito, querido. Até a nossa família. A nossa família de sangue não é perfeita. A nossa família, querida, a gente tem pega, rapapé com os nossos familiares. Imagina dentro de um ambiente de igreja, de trabalho, de faculdade, de escola. Mas entenda, querido, tudo que Satanás quer é nos tirar desse ambiente de igreja. Tudo que Satanás quer é fechar as portas das igrejas. E agora as pessoas estão com um ditado, né? Não, mas a igreja sou eu. Vai te enganando. Vai te iludindo que tu é a igreja, querido. Você é apenas o templo do Espírito Santo de Deus. Mas a igreja é aqui onde a gente congrega. É aqui onde o Senhor instituiu. Porque se Ele não tivesse instituído, para que o pastor estava aqui, gastando a luz dele, gastando o tempo dele? Cada um ficava na sua casa individual congregando. Mas é isso, querido, que faz esse rapaz sair do outro lado da cidade e estar aqui numa hora dessa. Chegou cansado, estressado, mas ele está aqui. Então que a gente possa entender, querido, que num ambiente melhor de se estar, mesmo com todo
com tudo que a gente diz, com todo erro, porque não tem lugar perfeito, como eu acabei de dizer. Mas ainda o melhor lugar para você estar, o melhor lugar para você criar os seus filhos, o melhor lugar para você ter aconselhamento, ainda é e sempre será a igreja do Senhor. Amém? Amém. Ainda será a igreja do Senhor. Satanás tem ódio, ele peleja, querido, para fechar as portas da igreja do Senhor. Mas não esqueça, entra reino e sai reino, e a igreja do Senhor permanece de pé. A perseguição nunca parou a igreja do Senhor. Nada parou a igreja do Senhor e nem vai parar. Não é o governo, que a gente não queria que ele estivesse lá, mas ele está, que vai parar a igreja do Senhor. Então vamos alegrar o nosso coração e saber que o nosso melhor lugar de estar sempre será, até a volta do Senhor, até o nosso arrebatamento, é dentro da igreja. Amém? Você está feliz em ouvir essas palavras? Aleluia. Glória a Deus. Abra a palavra comigo, querido. Em Mateus 14, 22 a 33. Querido, você não imagina o tanto que eu ouço. Ai, irmão, mas eu vou ficar em casa, congregando, ouvindo ministrações pelo YouTube. Querido, não tem a mesma unção, querido. Não tem a mesma unção que tem esse ambiente. Olha só, querido, Jesus já sabia que ia ter dias que a gente ia estar cansado, não podia estar naquela igreja, mas ele é tão bom que ele disse assim: olha, onde tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Quer dizer que se aqui tivesse só o pastor Yuri em sintonia com o Espírito Santo de Deus, já teria 2 pessoas. Então, obrigatoriamente, o Espírito Santo, Deus já estaria aqui. Quanto mais que tem vários, vocês são preciosos, querido. A mesma empolgação que eu estou de pregar aqui para vocês essa noite é a mesma empolgação que vai me mover de eu estar pregando para 30 mil pessoas, 15 mil, 50 mil, tanto que bom. Sabe por quê? Porque o que me empolga não é a quantidade de pessoas, é a mensagem da cruz. É a mensagem que me faz eu estar aqui, querido, só pregando para vocês, me preparando, me consagrando, buscando, muitas das vezes até tirando o compromisso que eu tinha no dia, para me buscar em oração, para me buscar. Porque você não sabe o tanto, querido, que é a responsabilidade que nós temos. Pastora Nádia, pastor Ayub, eu, a Chilena, que já está entendendo o que é buscar pelas outras pessoas, pelas vidas. A gente tem buscado, querido, porque Satanás, ele vai fazer de tudo para te tirar da presença de Deus. Mas permanece firme. Permanece firme, porque grande é o galardão dos que perseverarem até o fim. Eu disse o que, querido? Mateus o quê? 14, 22. Mateus 14, a partir do 22. Você pode ficar de pé comigo, querido? Mateus 14, a partir do 22. 22. Olha lá comigo, querido. 14, a partir do 22. Aqui o título traz assim, ó: Jesus anda por cima do mar. Só para você se inteirar que texto que nós vamos ler. 14, 22, né? A partir do 22. Isso. Olha só. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado
pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando por sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Podeis se assentar. Quero que a nossa leitura aí começou dizendo logo em seguida, porque a leitura anterior vem dizendo que Jesus tinha se retirado a um lugar que ele pudesse estar com seus discípulos. Mas só que a multidão sempre encontrava Jesus. A multidão sempre dava um jeito e encontrava Jesus. Jesus, ele ficou sabendo das notícias da morte de João Batista e tudo, ele se retirou com o discípulo dele. Só que quando ele chegou nesse lugar, a multidão já estava lá, querido. E a Bíblia diz, na leitura anterior, que ele também fez a multiplicação dos pães, ele atendeu as pessoas que estavam lá. Porque é assim, querido, aquela multidão, nem todo mundo estava lá para buscar a presença de Jesus. Nem todo mundo estava lá para buscar saber quem Jesus era. Aquela multidão tinha inúmeras pessoas, querido. Inúmeras pessoas aquela multidão tinha. Tinha os curiosos, tinha os famintos que sabia que sempre que Jesus fazia uma reunião, no final, ele dava um lanche. Tinha os que iam lá observar, para contar lá para os saduceus, para os fariseus. Então, enfim, querido, tinha uma infinidade de pessoas naquela multidão. Assim como na igreja hoje, querido. Nem todo mundo está dentro da igreja para buscar verdadeiramente a face e a presença de Deus para as suas vidas. Tem pessoas infiltradas dentro das igrejas, querido, e saem de lá falando do pastor, do som da iluminação. Que lá não tem unção, lá não tem profeta, lá não tem profecia. Então dentro das igrejas ainda continua tendo, querido, a mesma multidão que acompanhava Jesus. Mas dentro da igreja também tem pessoas, querido, que estão aqui e que vêm aqui e que saem das suas casas com um único propósito: de buscar a presença do Senhor, de extrair do Senhor o seu melhor. Aleluia! Querido, eu sei que você, assim como eu, não abandonou uma vida que tinha pregressa para brincar de ser crente, não, querido. Eu sei que você, assim como eu, assumiu a responsabilidade de ser um crente no evangélico. De verdade, querido. De verdade. Aleluia! Mas tem muitas pessoas brincando com o evangelho, com a palavra, de estar dentro da igreja e estar no mundo. Não adianta, querido, tu está perdendo teu tempo. Ou tu fica na igreja, ou tu fica no mundo. Mas na igreja, no mundo, tu está em cima do muro, e o muro é do diabo. O muro é do diabo, querido. Não tem como tu estar dentro da igreja e mais tarde os teus amiguinhos ligarem, tu ir lá para a mesa de um bar, tomar um chopp. Não tem, querido, isso. Mas dentro das igrejas, hoje em dia é comum. É comum, querido. A pessoa está aqui assistindo um culto, recebendo de Deus, chora, se empolga, fala até em línguas, querido. Mas mais tarde está nos barzinhos da cidade. Eu conheço muito, ainda apostam
Você está perdendo o seu tempo, querido. Você não está nem aproveitando a presença de Deus e nem aproveitando o que o mundo tem para te dar. Então faça a sua escolha com consciência. Não esqueça que no reino de Deus a palavra-chave é consciência. Eu estava dizendo isso hoje para essa minha amiga, para essa minha irmã, Vanessa. Vanessa, quem tem que decidir é você. Você tem que ter consciência. Você tem que ter consciência e voltar à presença do Senhor. Ah, irmão Márcio, mas eu nunca saí da presença do Senhor. Mas é diferente, querido. A gente tem que ter uma igreja. Como eu já disse para vocês, a gente tem que ter pastores. A gente não nasceu nesse mundo por um acaso. A gente veio de um relacionamento de um homem e de uma mulher. Por que é que eu quero ter a minha vida cristã independente? Por que é que eu vou pregar numa igreja e não dou minhas credenciais que eu venho da liderança da pastora Nádia, do pastor Ayub? Quem não tem credenciais e referência, eu não ouço, querido. A gente tem que ter credenciais e referência. Amém? Amém. Então, querido, já que você está aqui, já que você escolheu seguir a Jesus, segue de verdade. Porque Jesus tem coisas boas para nos galardoar, para nos presentear. Mas aí a gente fica em cima do muro, aí diz assim: ah, minha vida está a mesma coisa. Não, querido, um crente de verdade, que tem vida com Deus, não pode ser aquela mesma pessoa de antes da sua conversão. Não pode. Quando você se entrega verdadeiramente para Jesus, a nossa vida muda, querido. E não é coisa que você vai contar para as pessoas, não. É coisa das pessoas verem a mudança na nossa vida. Agora, se as pessoas estão olhando para a gente e não estão vendo mudança, então você não fez uma entrega ainda total para Deus. E essa noite Ele está esperando que a gente nos entregue por completo. Então, querido, Jesus estava ali atendendo aquela multidão. No final que Jesus pregou os seus sermões, os discípulos disseram: despede, Senhor, que eles estão com fome, eles estão cansados, eles não têm o que comer. Jesus pensou: mas é longe, eles não vão encontrar o que comer. Alguém tem alguma coisa aí para me dar para esse povo comer? E eles questionaram: Senhor, não tem nada que a gente possa comprar ou ter aqui que alimente esse povo todo. Mas aí um deles lembrou que alguém lá tinha uns peixinhos, tinha uns pães. E Jesus, ele fez a multiplicação dos pães. Depois que Jesus terminou de atender aquela multidão, que aquela multidão saiu de lá saciada, que aquela multidão saiu de lá preenchido do poder de Deus, que é o que você tem que sair daqui essa noite, querido, cheio do poder de Deus, transbordando do poder de Deus. Você não pode voltar para casa de mãos vazias. Olha só, querido, Jesus, ele não podia dispensar aquela multidão com fome, de mãos vazias. Jesus, ele fez um milagre e alimentou aquela multidão. E aquela multidão, quando ele despediu, eles foram embora felizes. Então é assim que Jesus quer que você saia daqui essa noite feliz, querido, transbordando da presença dele e do poder dele. Depois, querido, que só estava ele e seus discípulos, Jesus disse assim: agora vocês vão, porque já ministrei para essa multidão, já alimentei, a multidão já foi para casa saciada. Agora vocês vão, entrem no barco, mais tarde eu vou ter com vocês, mas vão. A Bíblia diz que eles não queriam ir, mas Jesus insistiu que eles fossem. Vão, que eu ainda vou tirar um tempo aqui com meu Pai, um tempo aqui de oração, vou botar os pensamentos no lugar. Você está vendo, querido? Como até Deus, ele tem, até Jesus, ele teve tempos a sós, e a gente não quer ter tempos a sós. Você tem que pensar na sua vida, você tem que se sentar, você tem que conversar com você mesmo, você tem que conversar com a Espírito Santo de Deus, botar a sua vida em ordem, querido. Talvez a tua vida esteja fora de ordem, porque nunca mais você sentou e teve um diálogo com você mesmo. A gente tem que sentar e conversar conosco mesmo. Você sabia, querido? Você tem que se olhar no espelho e
reavaliar e falar com você. História é essa, irmão Márcio? De onde foi que tu tirou isso? Da Bíblia. A palavra do Senhor diz que aquela mulher hemorrágica, lá naquele lugar maldito, que ela já estava há anos e anos, a Bíblia diz que um dia, quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse consigo mesma: o que é que você tem dito para você mesmo, querido? Vocês têm que conversar com vocês. Vocês têm que dizer: não está dando certo ainda, mas vai dar. Se acalma. Sair da igreja não é a melhor solução. Se desesperar não é a melhor solução. Se acalma que Deus vai rasgar os céus e te dar uma resposta. Vocês têm que conversar com vocês mesmo, querido. Davi cansou de conversar consigo mesmo. Aquieta-te, minha alma. Aquieta-te. Por que tu estás agoniada dentro de mim? Você está entendendo, querido? Como é importante você conversar consigo mesmo? Não tem ninguém melhor do que Davi para nos mostrar como um diálogo interior com a gente mesmo é importante em dias de crise. E Jesus disse: bom, que eu vou ficar aqui mais um pouco, depois eu vou ter com vocês. E aqueles discípulos foram, e Jesus ficou lá. Nessa passagem não tem, mas em Marcos tem, falando que lá onde Jesus estava, dava para ver o barco em alto mar. E Jesus lá, e os discípulos lá no caminho dele, onde Jesus disse: bom, que mais tarde eu vou me encontrar com vocês. Mas não. Só, querido, que lá no mar da Galileia se levantou uma grande tempestade sobre a vida daqueles discípulos que estavam no barco. Ah, mas será que Jesus não sabia? Será que Jesus não sabia que ia se levantar aquela tempestade? Aquele vento forte contra a vida dos seus discípulos? Pois é, querido. É aqui onde está o X da questão que eu vim te dizer. Tem gente que se converte, que acha que não vai ter mais problema, que a vida vai ser um mar de rosas, que não vai ter mais nem conta para pagar. Morre, querido. Morre. Uma pessoa que não tem nem conta para pagar, é melhor morrer. Ei, querido, o Senhor, Ele não disse que nós não teríamos problema. Ele disse que todos os dias estaria com a gente. Jesus, quando insistiu para seus discípulos ir, Jesus já sabia do que viria contra a vida deles. Você acha que o que você está passando hoje, o Senhor não sabe? Você acha que o mal que você está vivendo hoje, o Senhor não sabia que você ia viver? Pegou você e deu de surpresa. Eu vim te dizer uma coisa essa noite: nada e nem ninguém pega Deus de surpresa. Ele é onisciente, querido. Ele sabe de todas as coisas. Irmão Márcio, então por que o próprio Senhor Jesus insistiu para seus discípulos entrarem naquele barco e passar por essas tempestades? Sabe por quê, querido? Porque ainda tem muito crente menino, ainda tem muito crente mamando leitinho. Como Paulo disse, que já era para nós estar comendo uma comida sólida, mas ainda nós estamos mamando leitinho. Jesus ia com os discípulos dele, ainda estava muito menino, muito criança, brigando muito com o outro, querendo um ser maior do que o outro. Entre lá no bar, vamos lá, mais tarde eu junto com vocês. Jesus é lindo, queridos. Queridos, leiam a Bíblia. Todo culto que eu estou aqui, eu peço, eu imploro para vocês: leiam a Bíblia, querido. A Bíblia é o nosso manual de instrução. Tem muitas pessoas fora da igreja, porque estão passando por um problema, e acham que Deus não está naquele problema dela. Acha que não tem saída para aquele problema dela. Muitas pessoas se matando, desistindo de viver, porque acha que sua vida não tem sentido. Acha que o Deus que a gente serve vive em constante batalha com Satanás, ganha de Satanás nos 50 do segundo tempo. Satanás é adversário nosso, querido, e não do nosso Deus. E não do nosso Deus.
nosso Deus é Deus de guerra, general de batalha. Ele nunca perdeu uma guerra, porque na minha e na tua ele vai perder. Então, querido, até esse problema que você não queria estar passando por ele, humilhante, mas Deus está nesse negócio com você. E a palavra do Senhor diz que a tempestade começou naquele mar. Ah, querido, 12 homens num barco, sem ter um bote salva-vidas, sem ter nada que pudesse lhes garantir a sua vida, começaram a se desesperar. E se eu estivesse naquele bote, eu ia começar a falar de Jesus. Rapaz, foi para isso que ele me botou nesse bote, para me passar agora por esse perrengue. Cadê ele que não está aqui? Eu diria, querido, eu diria, não sei você, mas na hora que o barco começasse a balançar, o vento e a tempestade, naquele meio de mar, numa escuridão, querido, quem me botou dentro daquele barco ia ter que pagar pela minha vida, ia ter que se responsabilizar pela minha vida. Eu não sei você, querido, mas eu vim essa noite te dizer que Ele se responsabiliza sim pela minha e pela tua vida. E não tem nada que você esteja passando, querido, que o nosso Deus não esteja com você para te dar vitória. Querida, a palavra do Senhor diz que eles estavam lá alvoroçados, com medo. Mas a palavra do Senhor também diz que lá vem Ele, andando por sobre as águas. Querido, você está orando, esperando. Querido, hoje à tarde eu passei a tarde meditando nesse texto. E o que me chamou a atenção, que o Espírito Santo bateu na tecla, foi isso. Às vezes a gente está orando por uma causa, por uma coisa, e esperando Jesus chegar com uma resposta de um jeito. Mas eu vim essa noite te dizer, Ele vai te surpreender. E Ele não vai chegar do jeito que você está esperando, não. Ele vai chegar de uma forma melhor, para mostrar que só Ele tem o poder de resolver o que você está passando na tua vida. Querida, aqueles discípulos esperavam Jesus chegar de qualquer jeito, menos andando sobre as águas. É tão tal que quando eles viram aquela pessoa, Jesus andando sobre as águas, eles ficaram amedrontados. É um fantasma, o que é aquilo? Meu Deus do céu, a gente já está nesse perrengue e ainda vem mais uma assombração. Porque assim, né, querido? Quando a gente está passando por um problema, a gente não vê a saída, não vê a solução, e tudo a gente acha que é mais um problema, mais um problema. Então aqueles homens com medo naquele alto mar achavam que aquilo que estava vindo sobre as águas seria uma assombração. Mas Jesus gritou: eu cheguei, eu não disse para vocês que eu viria. Eu não disse para vocês que eu viria. Oh, querido, pega isso para a tua vida, querido. Pega isso para a tua vida, querida. Oh, Senhor, faz a minha voz chegar em lugares longínquos, Pai. E pessoas que estiverem me ouvindo, saiba que Jesus nunca desistiu de você, meu querido. Jesus nunca desistiu de você, minha querida. Ele não desiste de nós. Ele luta as nossas batalhas. Aleluia. E os discípulos acham que era uma assombração. E ele diz: eu não disse para vocês que eu vinha, mas eu queria que vocês aprendessem um pouco na tempestade. Querido, às vezes é isso que nós estamos passando. Às vezes a gente não quer passar, mas é pedagógico. Jesus, ele está nos ensinando. Então para de reclamar. Para de reclamar, querido. E diz assim: Senhor, eu sei que está me doendo. Essa situação eu não precisava passar. Foi constrangedor, está sendo humilhante. Mas eu sei, Senhor, que depois dessa tempestade, o Senhor vai me contemplar com uma bênção. Então, querido, Jesus, ele ensinou para aqueles discípulos naquela madrugada que quando ele diz uma palavra, quando ele libera uma palavra,
palavra não volta vazia. Ele diz: vai que eu vou me encontrar com vocês mais tarde. Não sei o que foi que Deus disse para você. Não sei quanto tempo Deus te disse alguma coisa. Mas permanece em fé nessa palavra que Deus te deu. Porque pode ser nessa noite, querido, que você esteja duvidando, questionando ou querendo desistir, que Jesus vai chegar na tua vida e vai te surpreender, querido. Assim como ele surpreendeu aqueles discípulos. Que o Senhor possa essa noite também nos surpreender. E que Ele não faça como nós estamos pedindo. Que Ele faça do jeito dele. Porque do jeito dele sempre é melhor. Sempre é melhor. Às vezes você está orando pela sua vida financeira e esperando um milagre financeiro. Deus, Ele não vai fazer como você está achando que Ele vai fazer. Ele vai fazer para te abençoar maior do que você está esperando. Deus, Ele vai te completar. Não é só curando a enfermidade que tu tem, não. É te dando saúde plena, saúde física, saúde mental, espiritual. Não é só dando saúde de um câncer, de uma lepra, não, querido. Jesus, Ele vai te dar saúde plena, espiritual e corpo. Glória, glória, glória. Se prepara, querido. Aleluia. Só te digo uma coisa: não deixa de buscar. Agora também não pressiona o Senhor, não. Deixa Ele trabalhar. Como a irmã Nádia cantou aqui essa noite. Deixa Ele trabalhar no jeito dEle, no tempo dEle. E você fica na posição de receber. Porque pode ser essa noite que Ele vem sobre as águas e vai te contemplar. E Pedro, querido, quando ouviu a voz do Mestre, disse: é tu mesmo, Jesus? Pois se fores o Senhor, me chama aí, me faz andar sobre as águas. Oh, querido, almeja, deseja, querido, o supluir do poder desse Deus. Nosso Deus é poderoso. Ele está de braços abertos para nos abençoar. Mas a gente não está nem aí para o que Ele tem para nos oferecer. Pedro, querido, disse: és tu, Jesus, que anda sobre essas águas? Pois me fazes andar também. Que é que você essa noite está almejando de Deus também, querido? Diga: Senhor, se o Senhor está comigo, pois faz isso acontecer na minha vida, para que todos vejam que é o Senhor. E sabe o que foi que Jesus diz? Sabe por quê, querido? Porque Jesus, Deus, Ele se revela àqueles que o buscam. Ele não vai se revelar para quem não o busca, mas para aquele que o busca. Se prepare. Agora, quem quer roubar a glória de Deus, ele não dá nada. Mas aquele que vê a glória dele e diz: eu quero usufruir da tua glória, para que outras pessoas vejam o que o Senhor pode fazer em mim e pode fazer nelas. Deus diz assim: eu te contemplo agora com o meu poder. Agora eu te contemplo.